E aí chegamos onde eu queria chegar no começo. Primeiro, aliás não, aqui ó, cadê? Ué, não botar aqui, direitos fundamentais. Por que esses direitos são chamados, que a gente vai tratar esse semestre, são chamados de direitos fundamentais? Por que vocês acham que são direitos fundamentais? Não? Os principais direitos? Intocáveis. Os intocáveis são as cláusulas pétreas. Essenciais. Essenciais é mais perto de onde é. A base. Necessários. Né? Eles são principais, mas a gente está indo para trás, né? Principais são a base, são necessários, são essenciais, estão na essência. Digo mais, por que essa palavra fundamental? O que é fundamental? Fundamenta. Entendeu? Esses direitos, gente, não são só aqueles direitos, né, que os cidadãos principais, mais importantes, vamos dizer assim, né? Eles são os direitos que fundamentam o próprio Estado. Percebem? Esses direitos, eles garantem que isso aqui funcione. Se eles não existirem, isso aqui desmorona. Entendeu? O fim disso aqui, dos direitos fundamentais, é o indivíduo, né? É a dignidade da pessoa humana. Mas eles, por um lado, eles garantem isso. Por outro, eles garantem todo o sustentáculo do arcabouço jurídico do Estado, desse Estado democrático de direito, para que ele possa ser capaz de garantir a dignidade da pessoa humana. Entenderam? Olha que complexo, sabe, que maravilhoso. O direito é lindo, gente, na boa. Assim, é uma construção. Pena que os caras que fizeram essa construção não têm nem noção disso aí, né? Mas percebem que, né, eles, mesmo sem saber, eles acertaram, né? Os direitos fundamentais, gente, eles estruturam todo o nosso arcabouço jurídico. Tudo. Qualquer parte do direito que você pensar, se não for por conta dos direitos fundamentais, não se segura. Entendeu? Por isso eles são fundamentais. Eles são fundamentais para que os próprios indivíduos, por meio do exercício desses direitos, lutem e garantam para que o Estado não saia, né, do seu caminho, para que ele seja o que ele tem que ser. Entenderam? Então eu acabo, quando eu te dou um direito, por exemplo, a livre manifestação, é um direito fundamental, não é? Eu estou te dando uma ferramenta para que você exerça uma ação que vai garantir o Estado Democrático de Direito. Entenderam? Porque se nós não nos manifestarmos, isso aqui vai desmoronar. Entendeu? Então são direitos, é uma ferramenta muito massa, né? De um lado te garante e do outro lado faz com que você trabalhe para garantir os direitos dos demais. Percebe isso? Entenderam? Se eu não garantir o teu direito, eu não tenho como garantir o meu direito. Não é assim? Então é um grande mecanismo de fundamento de tudo isso aqui que a gente viu. São os direitos fundamentais, tá? Aí, vou falar só um pouquinho. Faz sentido para vocês isso aí que eu estou falando? Dos direitos fundamentais? Para encerrar, então, hoje, falar só um pouquinho, porque a gente vai tratar, vamos começar a próxima aula falando disso aqui, essas dimensões de direitos fundamentais, tá? Mais teoricamente, assim, sabe, menos filosoficamente, tá? Agora, nesse primeiro momento, eu tento no primeiro momento a gente entender a coisa, né? Depois, no segundo momento, a gente ir para a prática para ver a aplicação da coisa, tá? Então, nesse primeiro momento aqui, falando dos direitos fundamentais, das dimensões, quando se fala dessas dimensões dos direitos fundamentais, é que começaram a perceber que esses direitos fundamentais, eles iam se aparecendo, né, em ondas, vamos dizer assim. Né? Primeiro um tipo de direito fundamental, depois outro tipo, depois outro tipo. E eles começaram... E aí, oi? Foi de acordo com a necessidade da sociedade. Exatamente. Pouca gente percebe isso, que foi de acordo com a necessidade da sociedade. Na verdade foi Rosélia. Hã? Rosélia falou isso? Mas eu tenho que conhecer essa mulher, cara. É bonita, inteligente, né? Conhece cultura, né? Percebe a coisa, sabe o que o direito é de verdade, né? Agora eu entendi porque a paixão dele por ela. Né? Aí eu até admito você me trocar por ela. Então, mas aqui, ó. O que ele está falando, que é de fato a própria evolução social
vai fazendo com que surjam determinados direitos, porque esses direitos eles surgem como respostas a determinadas necessidades, a determinadas demandas, entendeu? Então, quando a gente fala, e por coincidência, as 3 primeiras gerações de direito, que também chamam assim, as dimensões de direito, eles têm a ver com aqueles ideais da Revolução Francesa, que são igualdade, fraternidade e liberdade, né? Já viram? Que tem aquelas 3 cores, né, da bandeira, azul, branca e vermelha. E aí eu aproveito e recomendo para vocês que vejam também uma trilogia, são 3 filmes, eu não me lembro qual é o nome do cineasta, do diretor que fez, muito legal, eu tenho lá em casa, até vende baratinho nas lojas americanas, de vez em quando você acha. São 3 filmes, uma, A Liberdade é Azul, o outro filme, A Fraternidade é Vermelha, e o outro, A Igualdade é Branca. São 3 filmes fenomenais, de um diretor francês lá, até com a Juliette Binoche, que é aquela mulher linda, maravilhosa, a coisa mais linda, tchucu-tchucu do mundo, né? E aí, esses filmes tratam justamente disso. É muito legal. Ele faz alusão às cores da bandeira francesa, faz alusão a essas gerações de direitos de liberdade, de fraternidade e direito de igualdade, e faz uma crítica social, ele coloca na prática da sociedade se aquilo ali de fato acontece. Muito interessante, assim, uma obra-prima mesmo. Recomendo a todos que vão atrás, peguem para ver, aluguem no videoclube, para ver, tá? Esses 3 filmes. Então, disso aqui, ó, primeiro surgem os direitos de liberdade, depois os de igualdade e depois os de fraternidade. E aí já dizem que tem outros direitos, outras gerações de direito depois dela. Tem gente que já disse que já está na 7ª. Para mim a gente tem só esses 3. Mas tem gente aí que vai direito de informática, direito de não sei o quê. Enfim, para mim é viagem andando maionese, mas é o que quer aparecer. Mas isso aqui faz muito sentido, do ponto de vista histórico, filosófico. Liberdade, olha aqui. Cadê? Onde é que surge o direito de liberdade? Não é? Com a teoria contratualista liberal, e vem aqui o Estado de Direito. Agora, acontece o quê? Se todo mundo for livre, uns vão ser mais livres do que outros. Parem para pensar nisso. Não pensou nisso? Não. Todo mundo pode fazer o que quiser. E aí eu pego e começo a concentrar mais poder, mais poder, mais poder. Não é? Quanto mais poder eu concentrar, aí aquela relação de poder, lembra que a gente tentou diminuir? Vai voltar. Então a liberdade, pela liberdade, ela pode acabar levando a abuso de poder de novo. Ou seja, a perda da liberdade. Né? Nós, em relação a uma Oi, ou uma TIM, ou uma Vivo, a gente é livre? Alguém aqui é livre das operadoras de celular para viver? Hã? Ainda é viver sem fronteiras. Viver sem fronteiras. Entende? Quem na nossa sociedade consegue viver, trabalhar, né? Buscar a sua realização, a sua dignidade, sem um celular para trabalhar hoje em dia, não é? Dá para fazer isso? Não dá. Só que a gente está na mão das operadoras de celular, numa relação de poder desnivelada, né? Que eles fazem o que bem entendem, cobram o que bem entendem, né? Prestam o serviço que bem entendem e a gente está na mão deles. Percebe onde que a liberdade levou? Por que eles puderam fazer isso? Porque eles tiveram liberdade de alcançar isso, né? Entenderam? Então percebe-se que depois da liberdade, a necessidade de aparecer direitos de igualdade, para ter esse novo redimensionamento dessa relação, o nivelamento dessas liberdades, né? Porque a liberdade que vai em excesso vira libertinagem, né? Acaba entrando na liberdade do outro. Se a minha liberdade for muito grande, entra na liberdade de vocês, e aí vocês perdem a liberdade, entendeu? A igualdade nada mais é do que a busca do nivelamento das liberdades. Entende? Olha como eu estou tentando mostrar para vocês um outro aspecto, né? Uma ótica pela qual normalmente não se fala. Fala de igualdade, direitos iguais para todos, né? Todo mundo tem direito às mesmas coisas, né? Entende? Não é assim. Isso é uma coisa muito... isso é uma demagogia, esse negócio, né? Igualdade, todo mundo tem direito ao carro, todo mundo, né?
mínimo social, já viram falar disso? Né? Não, isso é palhaçada, é coisa de político bandido que quer só se eleger e continuar mandando em todo mundo. A liberdade está ligada a isso aqui, ó, tá? Ao dimensionamento das liberdades, né? Ao equilíbrio das liberdades individuais, entendeu? E aí se percebe depois que, para se alcançar, estou falando agora por alto só, né? Para acabar, a gente já está muito cansativo hoje. Na próxima aula a gente vai falar disso aprofundadamente e ir adiante. E aí depois se percebe que da igualdade não se alcança a igualdade sem fraternidade. Não dá para alcançar a igualdade sem fraternidade. Por quê? A fraternidade ela vai estar ligada ao quê? O que é fraterno? O que é um amor fraterno? É um amor de irmão, não é? É uma irmandade. A fraternidade é você tratar os outros como irmãos. Irmãos são o quê? Iguais, né? Se eu não lutar para que Sebastião tenha os direitos dele resguardados, eu não vou ter os meus direitos resguardados. Percebem isso? Se todos nós não formos cidadãos e formos para as ruas, né, e formos na hora das eleições, né, e formos em toda a nossa vida responsáveis com os nossos direitos e obrigações, nós não vamos ter nossos direitos resguardados. Entende? Se eu não fizer a minha parte na sociedade, eu não vou ter os meus direitos resguardados, entendeu? Então eu tenho que zelar pelo direito de toda a coletividade para que toda a coletividade possa zelar pelos meus direitos. Então você percebe que isso aqui, ó, não se completa sozinho. Isso aqui é um ciclo. Entenderam? Liberdade só com liberdade não é nada. Leva a tirania também. Igualdade sem liberdade, sem fraternidade também. Entenderam? A fraternidade não faz sentido nenhum sem a liberdade, sem a igualdade. Percebe? Se completa. Aí eu chamo a atenção disso aqui tudo para vocês, para você ver, olha, a gente falou aqui um monte de filosofia, né? Um monte de loucura, né? Tudo isso é direito. Sem isso aqui, o direito não serve para absolutamente nada. Aí ele vai ser apenas aquela melhor definição do direito da face da terra, né? Dita por aquele genial, sábio, ultra, hiper, mega, super, lindo, maravilhoso, demais, né? Como é que era mesmo o nome dele? Edson Vidigal. Qual era aquela definição mesmo? O direito nada mais é do que é igual chifre, né? Coisa que coloca na cabeça de vocês, né? Não vai servir para nada, só para ficar deixando a gente com a orelha quente, né? Que é o que normalmente acontece, né? Tá? Então eu peço para vocês que no próximo encontro a gente dê uma pensada nisso aqui. Lembra aquilo que eu falei para vocês? Não acreditem em tudo que eu digo. Pensem em tudo isso que eu disse e tentem achar buracos, problemas aqui para na próxima aula me jogar na cara. Professor, haha, agora eu te peguei. Isso aqui não é assim não é tal, tá? Pensem nisso, leiam outros livros, vejam outras opiniões, tá? E a gente volta na próxima aula para falar disso e me cobrem de a gente começar pelas dimensões de direitos humanos. Vejam os filmes que eu recomendei, leiam os livros e comprem o meu CD. Tá? Então, mais uma vez um prazer estar aqui com vocês. Vão em paz e que o Senhor vos acompanhe.